Olá, mais uma dica com o professor Maurício Macedo. Trigonometria, aula 3, tangente. Para entender tangente, você já tem que ter a noção de seno e cosseno. Tem que saber quando é positivo, quando é negativo. Identificar o seno e o cosseno em qualquer quadrante. Isso é base para entender a tangente, ok? Se tiverem dúvidas, procure a minha aula 2, que eu explico essa noção de seno e cosseno. Tangente. Eu já sei o quê? Que eu tenho a circunferência trigonométrica, o eixo horizontal, o eixo dos cossenos, eixo vertical, o eixo dos senos. Já tenho que conhecer os principais ângulos. 0, π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180 graus, 3π sobre 2, que é 270 graus, e 2π, que é 360 graus. Então já tenho que conhecer esses graus, esses ângulos, tanto em graus quanto em radiano. Agora vai surgir um eixo novo, que é o eixo das tangentes. Por exemplo, se eu quiser achar a tangente de 30 graus, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou traçar uma paralela ao eixo y, tocando no ponto 0 aqui. Ó. Esse eixo aqui novo, ele que é o eixo das tangentes. Então é aqui que vai me dar o valor da tangente de qualquer ângulo. Então, para eu achar a tangente de 30, o que é que eu faço? Eu prolongo essa linha aqui do ângulo para chegar no meu eixo das tangentes. Chegou aqui, vai ter um ponto. Essa distância desse ponto ao zero é ela que vai ser chamada tangente. Então, essa distância aqui, esse comprimento, como se estivesse analisando o eixo y, é ele que vai me dar a tangente. No caso, a tangente de 30. O que é que eu tenho que lembrar das relações fundamentais? Que a tangente de um ângulo nada mais é do que o seno do ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo, certo? Então, se eu quiser a tangente de 30, que é o meu exemplo aqui, eu teria que dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30. Imagine que vocês têm a tabela aqui de seno, cosseno, mas não tem a tabela de tangente. Eu quero montar essa tabela de tangente. Aqui ela está aparecendo, né? Eu já sei que a tangente de 30 dá raiz de 3 sobre 3. Bora provar que dá esse valor realmente. Então, seno de 30, quem é que eu pego? Se eu olhar na tabela, seno de 30 é meio. 1 sobre 2. Quem é o cosseno de 30? Se eu olhar na tabela, raiz de 3 sobre 2. Aqui vocês precisam da base da divisão de frações, que ela se transforma numa multiplicação. O que é que diz a regra? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, observe que a segunda fração, que era a raiz de 3 sobre 2, ela veio invertida aqui. Ó. 2 sobre raiz de 3. Então, a divisão de frações transforma numa multiplicação. Isso é base dentro da trigonometria. Continuando aqui. Posso simplificar 2 por 2. Então, a tangente de 30 vai sobrar quem? 1 em cima, raiz de 3 em baixo. Posso deixar dessa maneira? Não. A gente não pode deixar a raiz no denominador aqui embaixo. Eu vou ter que racionalizar. Outra base de trigonometria. Como é que eu faço isso? Pego essa raiz que eu tenho embaixo, multiplico em cima e embaixo. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Então vai ficar tangente de 30, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Eu posso multiplicar 3 vezes 3, 9. Isso vai me dar raiz de 3, 9 tem raiz exata, vai dar 3. Então eu fiz esse processo para tirar a raiz que estava aqui no denominador. Então a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Bateu com a tabela? Bateu aqui. Ó. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente ela pode ser positiva. Aqui no primeiro quadrante apareceu ela positiva. E ela pode ser negativa. Nós vamos fazer uma análise quando a tangente é positiva e quando é negativa. Eu já sei que no primeiro quadrante ela vai ser positiva. Vamos pegar um segundo quadrante.
Vou pegar um exemplo aqui, 5π sobre 6, é um ângulo. Eu já tenho que saber transformar de radiano para grau. Basta substituir o π por 180, multiplica e divide por 6. Isso vai dar 150 graus. Então 5π sobre 6 radiano é a mesma coisa que 150 graus. É um ângulo que está entre 90 e 180. Por isso que ele está no segundo quadrante. Bora fazer o desenho aqui. Eixo dos cossenos, eixo dos senos, os principais ângulos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Isso aqui você faz até aprender. Você tem que desenhar essa circunferência, colocar sempre esses ângulos que você vai memorizando. Agora o ângulo está aqui no segundo quadrante. Está aqui a bolinha azul. Ele vale 5π sobre 6. Se vale 150, ele não chegou a 180. Faltou quanto? Faltou 30 graus. Então, coloco o meu eixo das tangentes, está aqui a reta preta mais escura, ok? Está aqui o meu ângulo 5π sobre 6 e vou projetar ele para o eixo das tangentes. Está aqui, ó, linha verde, prolonguei, passando pelo centro, tem que passar pela origem aqui e vai bater aqui. Para saber como é que eu vou calcular essa tangente, eu vou pegar um ângulo de referência lá no primeiro quadrante. Então, eu traço um espelho aqui do 5π sobre 6 lá para o primeiro quadrante. Eu vou chegar nesse ângulo aqui. Se eu prestar atenção, ele tem a mesma inclinação aqui. Se é 30 graus, a inclinação aqui também é 30 graus. Significa que a minha referência para o 5π sobre 6 ou 150 graus vai ser o 30 graus lá no primeiro quadrante. É ele que vai me ajudar a calcular a tangente. Só que eu quero esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui que vai me dar o valor da tangente de 5π sobre 6, que nada mais é do que tangente de 150 graus. Agora, jogo na fórmula. Tangente de 150 é igual a quem? Ao seno de 150 dividido pelo cosseno de 150, o mesmo ângulo. O que é que eu vou ter que lembrar agora? Eu tenho que saber bem identificar o seno e cosseno em qualquer quadrante. Quando eu olhar lá para o segundo quadrante, eu tenho que lembrar o seno de 150, ele tem como referência o 30 graus. Então vai ser igual ao seno de 30, um sinal positivo, porque está no mesmo eixo aqui positivo, ó, do lado positivo do seno. Já o cosseno de 150 aqui embaixo, ele vai ser igual ao menos cosseno de 30. Por que menos? Porque o cosseno está no segundo quadrante. No segundo quadrante está buscando o eixo negativo aqui na horizontal. Ó. Então, bem aqui o cosseno ele é negativo. Como o meu ângulo de referência é o 30 graus, então vai ser menos cosseno de 30. Só tem que tomar cuidado com o sinal. Ó. O seno ele é positivo e o cosseno é negativo. Isso no segundo quadrante. Então, seno de 150 é igual ao seno de 30. Mais o cosseno de 150 vai ser igual a quem? Ao menos o cosseno do 30. Vamos substituir. O seno de 30 eu já sei que na tabela é meio. Cosseno de 30 eu já sei na tabela que é raiz de 3 sobre 2. Só que eu vou colocar o sinal de menos agora. Fazendo aquela brincadeira, a divisão se transforma numa multiplicação. Lembrando que inverte a segunda fração. Simplifica 2 com 2. A tangente de 150 vai dar menos 1 sobre raiz de 3. Cuidado que deu um menos bem aqui. Certo? Na multiplicação, sinais diferentes, vai dar negativo. Como é que eu faço para subir uma raiz de 3? Racionalizo. Multiplico em cima e embaixo pela mesma raiz. Então vai dar 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Multiplicação com sinais diferentes fica negativo. Por isso ficou negativo aqui. Simplificando mais, vai dar menos raiz de 3 em cima e raiz quadrada de 9 é 3. Ok? Então a tangente de 50 deu quanto? Menos raiz de 3 sobre 3. Se eu olhar para a tabela, eu enxergo raiz de 3 sobre 3 bem aqui no 30
graus. Só que veio com sinal negativo agora. Ok? Então, chego na primeira observação que é interessante vocês conhecerem. Que é a tangente de 150 é igual a quem? A menos a tangente de 30. Ok? Então, qual é a conclusão aqui? Que a tangente no segundo quadrante, ela sempre vai ser negativa. Tangente no segundo quadrante, ela é negativa. Memorizem isso aí. Bora pegar uma tangente no terceiro quadrante agora. Bora pegar o ângulo 7π sobre 6. Isso em radiano. Se eu jogasse para grau, seria 210 graus. Então vamos fazer a circunferência trigonométrica. Cosseno, seno, os ângulos principais 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Isso é base em trigonometria. Vocês têm que saber fazer esse desenho aí. Agora eu vou identificar o ângulo, 210 graus. Está aqui no terceiro quadrante. Lembre que é o 7π sobre 6. Bora trabalhar com radiano agora para vocês entenderem o raciocínio com radiano também, certo? Então o que é que eu faço? Eixo das tangentes. Eu pego esse ponto e prolongo um caminho até chegar no eixo das tangentes, desde que passe pelo centro aqui, ó, pelo ponto zero. Então tá aqui, tracei a reta verde, indo do 7π sobre 6, indo para o eixo das tangentes. Ok? Então, bem aqui, se eu prestar atenção, 210 graus nada mais é do que 180 mais 30 graus. Então essa inclinação, essa abertura vale 30 graus. Mesma coisa, vou ter que buscar alguém lá no primeiro quadrante que seja a minha referência. Quem vai ser? Vai ser o 30 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Então tá aqui, a minha referência por 210 vai ser o 30 graus. Tanto o seno quanto o cosseno. Só lembrando dos sinais em cada quadrante. Ok? Então bem aqui esse comprimento verde vai ser a tangente de 210 graus, ou tangente de 7π sobre 6. Bora calcular. Tangente de 210 é igual a seno de 210 dividido pelo cosseno de 210 graus. O que é que eu tenho que saber? Se está no terceiro quadrante e a minha referência é o 30 graus, então eles vão ter semelhança com 30 graus. O que vai mudar? O sinal. Como o seno está no terceiro quadrante, então está para o eixo negativo. Então o seno é negativo aqui, ó. E o cosseno também é negativo no terceiro quadrante. Então fica menos cosseno de 30. Então seno de 210 é igual ao menos seno de 30. E o cosseno de 210 é igual ao menos o cosseno de 30. Esse sinal de menos é só para lembrar em que quadrante ele está. Ok? Aqui no terceiro quadrante, o seno e o cosseno eles são negativos. Então, eu já fiz essa continha anteriormente, né? Só tenho que lembrar o seguinte, que na divisão negativo com negativo fica positivo. Esse cálculo seria igual ao que nós já fizemos anteriormente no primeiro e no segundo quadrante, só mudando o sinal. Então, qual a conclusão que eu chego aqui? Que a tangente de 210 graus é igual à tangente de 30 com sinal positivo. Essa é a observação que eu quero que vocês prestem bem atenção. Então, a tangente de 30 eu já sei que é a raiz de 3 sobre 3, só que vai ser com sinal positivo agora, ok? Porque na divisão de seno e cosseno vai ficar positivo, certo? Observação do terceiro quadrante. Ele me dá uma conclusão aqui, ó, que no terceiro e no primeiro quadrante, observe que eu peguei o caminho verde aqui, ó, certo? Ele pega o terceiro e o primeiro quadrante. Qual é a conclusão que eu tenho que ter? Que a tangente sempre vai ser positiva, tanto no terceiro quanto no primeiro. A tangente sempre é positiva, ok? Guardem essa observação. Bora para o quarto quadrante. Bora pegar o 11π sobre
6. Se eu jogar para graus, 330 graus. Lembra que você tem que saber transformar de radiano para graus. Então, eu vou botar a circunferência, cosseno, seno, aqueles pontos tradicionais, 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Só que o ângulo agora está no quarto quadrante, é o 11π sobre 6, é o 330 graus, certo? Eu vou traçar uma reta verde aqui, ó, passando por esse ponto, passando pela origem e chegando no eixo das tangentes. Mas eu prolonguei mais para perceber que ele vai para o segundo quadrante. Depois nós vamos dar uma conclusão sobre isso. Se eu prestar atenção, se é 330, o que é que faltou para 360? 30 graus. Então essa inclinaçãozinha aqui é 30 graus. Eu vou buscar uma referência lá no primeiro quadrante. Eu jogo e prolongo lá para o primeiro quadrante. Ó. Chego no ângulo também que seria 30 graus. Esses ângulos aqui são iguais, a mesma abertura, ok? 30 graus para baixo, 30 graus para cima. Então eu quero achar esse ponto aqui, ó. Esse comprimento no eixo das tangentes, é ele que vai me dar a tangente de quem? De 11π sobre 6, que é a tangente de 330 graus. O que é que eu tenho que saber? Tangente de 11π sobre 6, bora trabalhar com radiano agora. É o seno de 11π sobre 6 dividido pelo cosseno de 11π sobre 6. É o mesmo ângulo. 11π sobre 6. Como a referência é o 30 graus, lembrando que o 30 graus é o π sobre 6. Ok? Então, qual é a conclusão que eu chego? Que no quarto quadrante, o seno está para o lado negativo aqui, ó, no eixo vertical. Então, vai ser igual ao menos o seno de 30, que é π sobre 6. E o cosseno está para o lado positivo. Então, vai ser igual ao cosseno de π sobre 6, que é o 30 graus. Então, cuidado que mudou o sinal do seno, mas o cosseno ele é positivo. Na divisão negativo com positivo, dá o quê? Negativo. Como é o mesmo valor, seno de 30 e cosseno de 30, eu já trabalhei esses cálculos nos dois primeiros exemplos. Tá? Vocês podem pegar no borrão e treinar para fortalecer. Mas eu já sei que dá raiz de 3 sobre 3. Só tenho que observar o sinal agora que deu negativo, porque a regra da divisão, negativo com positivo, fica negativo. Certo? Então, a tangente de 11π sobre 6 é igual a menos a tangente de π sobre 6, que é o 30 graus, que dá menos raiz de 3 sobre 3. Ok? Daqui eu tiro uma outra conclusão, pessoal. Olha a linha verde aqui, ela pega o quarto e pega o segundo quadrante. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que o segundo e o quarto quadrante, eu sempre vou ter a tangente negativa. Então, preste bem atenção. Primeiro e terceiro quadrante, tangente positiva. Segundo e quarto quadrante, tangente ela é negativa. Isso é muito importante. Para vocês pegarem bem prática, eu trabalhei com 30 graus, mas vocês podem pegar o 45 graus e jogarem para o segundo, para o terceiro e para o quarto quadrante e treinar a tangente deles. Podem pegar depois os 60 graus no primeiro quadrante, jogue para o segundo, jogue para o terceiro e jogue para o quarto quadrante. Aí vocês treinam bem a tangente, vocês treinam bem essa relação de divisão de frações, que se transforma em multiplicação. Isso é muito importante. E começa a analisar legal o sinal da tangente. Observações que a gente tem que ter aqui. Aqui a circunferência trigonométrica, os ângulos famosos. Tem alguns ângulos aqui que vocês têm que prestar bastante atenção. Quando eu pegar esses dois pontos aqui, ó, seria o ângulo 0 e o π sobre 2, eles vão me dar uma tangente padrão. Quem é essa tangente? A tangente de 0 é igual a tangente de π, que vale 0. Porque se eu prolongar uma linha para o eixo da tangente,
vai justamente para quem? Para o zero, certo? Se eu quiser entender em grau, o que é que eu tenho que saber? Que a tangente de 0 graus é igual a tangente de 180 graus, que sempre vai dar zero. Isso aqui vocês têm que saber. Outros dois pontos importantes é o π sobre 2 e o 3π sobre 2. É o ângulo de 90 e o ângulo de 270. Ele me dá a segunda observação, que é o seguinte: tangente de 90 é igual a tangente de 270 e ela não existe. Não vai existir tangente nesses dois pontos verdes aqui, ó. Por quê? Se eu traçar uma linha passando pelo centro, ela vai ser paralela ao eixo das tangentes. Eles nunca vão se encontrar. Eu não vou conseguir achar uma tangente, certo? Por isso que ela não existe. Se eu quiser reconhecer como ângulo, lembre que a tangente de 90 é igual à tangente de 270 e ela não existe. Então são dois ângulos que vocês têm que tomar muito cuidado. Quando falar em 90 e 270 graus, não existe a tangente. Se vocês quiserem jogar naquela fórmula do seno pelo cosseno, vocês vão perceber que vai acontecer uma divisão de um número por zero. Por isso que ela não existe. Ok? Espero que vocês tenham entendido a tangente. Agora nós fechamos seno, cosseno e tangente. Isso é a base principal para poder entender qualquer parte de trigonometria. Um abraço, até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.